Criado então a nossa regra de firewall, o próximo passo é criar as instâncias, né, ou seja, as máquinas virtuais que nós vamos utilizar para estruturar o nosso laboratório. Então, uma instância é uma máquina virtual em execução, seja qual for o provedor, né? A principal função é hospedar as aplicações, servidores de banco de dados, e-mail, web. Então, o objetivo da nossa máquina virtual aqui é hospedar os serviços que nós vamos disponibilizar, seja o serviço de backup, seja também o cliente de backup, né, que nós vamos testar aqui, que nós vamos validar através das configurações, o servidor web que nós iremos estruturar. As nossas máquinas virtuais, elas irão hospedar esses serviços. Tá? Inicialmente, então, nós vamos criar uma máquina virtual chamada Bacula Server, que ela vai ser o nosso servidor de backup. Então, saindo da nossa página das regras de firewall, nós vamos ao menu Compute Engine, Instâncias de VM. Seremos direcionados ao console, a nossa página de gerenciamento das instâncias de VM. Nós iremos clicar em Criar Instância para criarmos a nossa primeira máquina virtual, a nossa primeira instância. Então nós vamos chamar a nossa instância de Bacula Server. Vamos manter então a série E2, a computação diária de baixo custo. Serão máquinas com recursos básicos, né, com recursos mais limitados, não há necessidade de muitos recursos. Em tipo de máquina, nós vamos escolher então o E2 Medium com 2 vCPU, um núcleo e 4 GB de memória. Então é a primeira opção que nos é entregue aqui. No menu esquerdo nós vamos clicar em Sistema Operacional e Armazenamento, onde nós vamos definir apenas uma capacidade maior de armazenamento. Ele nos disponibiliza 10 GB, nós vamos ampliar para 20 GB. Nós vamos manter o sistema operacional Debian 12, porém o armazenamento então nós iremos acrescentar aqui para 20 GB. Próximo passo é definir os parâmetros de rede. Nós vamos ao menu Rede. As primeiras opções que nós temos aqui são permissões adicionais para tráfego HTTP e HTTPS, para tráfego web. Como o nosso servidor de backup, como o nosso Bacula Server vai disponibilizar também uma interface web de gerenciamento, então nós iremos permitir o tráfego de HTTP e HTTPS. E em tags de rede, vamos adicionar Bacula Network. Descemos um pouco mais abaixo em interface de rede e clicamos em Default. Iremos visualizar mais configurações de rede, onde nós vamos definir um IPv4 interno principal. Então nós vamos clicar lá em IPv4 interno principal e vamos clicar em reservar endereço IPv4 interno estático, de modo que seja criado um endereço IP estático e interno para nossa máquina virtual, para que as instâncias elas possam se comunicar utilizando o IP interno e esse IP ele não seja dinâmico. Então, para acesso via console, no momento que eu for acessar remotamente essas instâncias, eu vou acessar essas instâncias usando um IP externo, que esse IP externo ele é dinâmico, um IP que nós chamamos de IP público, porém a máquina virtual ela vai receber um IP estático, um IP interno estático, de modo que as máquinas elas podem se comunicar internamente, os serviços eles podem ser disponibilizados internamente sem que haja uma mudança de endereço, sem que haja interrupção do serviço. Na janela de reserva de IP nós vamos inserir então o nome Bacula Server. E vamos clicar em reservar. Esses procedimentos serão executados em todas as máquinas virtuais. Todas as máquinas virtuais deverão ter um IP interno estático reservado, né, para que possa haver essa comunicação, como eu mencionei, para que essa comunicação não seja interrompida. Configuramos a nossa rede, basicamente a inclusão desse IP interno estático. O IP externo então ele é temporário, ele é alterado de forma dinâmica, nós vamos acessá-lo posteriormente. Clicamos em concluir anteriormente, agora nós vamos clicar em criar para que seja feita então a criação da nossa máquina virtual. Aguardamos por alguns instantes, a nossa máquina vai ser inicializada. Concluída a criação da nossa instância, Bacula Server, nós podemos ver aqui que o status identifica que essa instância está em execução. Como nós iremos criar outras instâncias agora, recomendo então que ela seja desligada. Então nós vamos selecionar a nossa máquina, a nossa instância e vamos clicar em parar. Automaticamente ela vai ser desligada e nós podemos dar sequência
a criação das outras máquinas, aguardamos alguns instantes e a nossa máquina virtual ela foi desligada, foi interrompida. Vamos dar sequência à criação de mais uma máquina virtual, o nosso host Bacula Storage. Tá? Vai ser o nosso storage offsite. Como que nós vamos criar uma nova máquina? Para facilitar o processo de criação das máquinas virtuais do nosso laboratório, nós vamos usar um recurso do GCP que é criar máquinas semelhantes. Se não há necessidade da alteração de muitos parâmetros, nós podemos utilizar os modelos de máquinas já criados para criar novas máquinas. Isso otimiza o processo de criação e de configuração do nosso laboratório. Então nós vamos clicar em Bacula Server, em mais ações e vamos clicar em criar semelhante. Logicamente nós vamos alterar os dados mais básicos. Inicialmente nós vamos modificar o nome, Bacula Storage. Vamos manter as demais configurações, porém no menu Sistema Operacional e Armazenamento nós vamos ampliar ainda mais a capacidade de armazenamento, levando em consideração que se trata de um storage, porém nós não vamos acrescentar muito, vamos acrescentar 40 GB de armazenamento. Então nós vamos modificar também as configurações de rede da nossa máquina virtual, clicando no menu Rede. Vamos desmarcar as permissões de tráfego HTTP e HTTPS das nossas regras de firewall adicionais. Iremos manter o valor Bacula Network da opção tags de rede, porém, assim como fizemos na máquina virtual anterior, nós iremos reservar um IP interno principal estático, para que haja então a comunicação entre os nossos serviços, como já foi mencionado. Eu vou definir aqui como nome Bacula Storage, clico em reservar. Concluídas as configurações de rede, eu vou clicar em concluir e após concluir as configurações de rede, eu vou clicar em criar. Automaticamente, mais uma máquina virtual será criada, ela será inicializada assim como a anterior e eu recomendo então que você interrompa, a execução dessa máquina para a criação das demais. Para a criação das demais máquinas virtuais, seguimos o mesmo procedimento, então clicamos na máquina de referência, clicamos em criar semelhante, adicionamos um IP interno estático para cada uma das nossas máquinas virtuais. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida ou com alguma dificuldade na criação das máquinas virtuais, na criação da conta, na estruturação do seu laboratório, entre em contato conosco, utilize os canais que estão disponíveis para que nós possamos entrar em contato e nós possamos auxiliar você da melhor forma para que você tenha sucesso e tenha êxito na criação do seu laboratório. O próximo passo agora é configurar o acesso às nossas máquinas virtuais.